Jason, eu fiz menção logo na abertura do programa hoje sobre a questão fiscal brasileira. Sim. Você se debruça diariamente sobre isso, tem tratado do tema com frequência e também, obviamente, desse populismo fiscal. Gasta-se demais, mas aí tem que se arrecadar ainda mais. O governo vai provavelmente para um terceiro ano de déficit. E tudo indica serão 4 anos de déficit, ou seja, o ano que vem também, com uma explosão da dívida bruta. Nós estamos falando de 13 trilhões, alguma coisa assim, e muito acima de 80%, acho que 81% da relação dívida-PIB. Onde é que isso vai parar? Não vai parar se não trocar de governo. Esse talvez seja o ponto mais relevante nesse momento que nós estamos passando, porque a situação atual é Piotr. Hoje, nós observamos exatamente o que aconteceu com a questão do IOF. A aprovação dos R$5.000, houve um apoio maciço no Congresso, porque vem de um princípio de equidade tributária que nós estamos passando já por um problema para muitos anos. Não foi uma correção da tabela do IR, clássica como deveria ser, mas já é alguma coisa, dado o contexto em que nós estamos com essa tabela defasada. Deveria ser progressivamente corrigida essa tabela do imposto de renda. Sim. E ela é defasada há muitos anos. Então, na verdade, o que o governo está fazendo ali não está trazendo nada não é nenhuma benesse, digamos assim. É uma obrigação que ele tinha de fazer isso há algum tempo, que normalmente isso deveria ser discutido no momento que você tem o fiscal melhor trabalhado. Mas decidiu ser... Agora, o Congresso, em nome da sociedade, também entendeu que aquilo deveria ser discutido agora e foi ajustado. Buscou-se ali uma equidade através do aumento de alguns impostos ali no topo, que também faz algum sentido, alguma coisa ali no meio do caminho. Pessoas que ganham até X milhões ali vão um pouco mais de imposto, que não vai fazer grande diferença na vida dessas pessoas. E você trouxe ali uma equidade. Já esses impostos que foram trazidos, alguns são justos, outros não são justos, eles não tinham uma razão específica de ser, especialmente aqueles conectados aos investimentos. Em relação Você está falando da PEC do IOF, da 1303, nós já estamos partindo para ela. A questão da 1303 é um pouco mais complexa, porque ela você não tem uma justificativa dela. Você não traz equidade nenhuma com ela, você simplesmente está aumentando carga tributária para poder gastar mais. Sim. Este é o mote da 1303. Absolutamente não tem mais mote nenhum. Mas vamos taxar as bets. Eu concordo de taxar as bets, porque eu acho que qualquer jogo de azar tem que ser ultra taxado. Primeiro, para desincentivar a criação desse tipo de empresa, porque nós já sabemos que mais ou menos 13% da renda alimentar do brasileiro já foi tirada por causa dessas bets. Que Bolsa Família tem sido utilizado para jogar nessas bets, nesses jogos de tigrinho ou coisa parecida. Então, eu lembro muito bem que o senador Girão, talvez conhecido seu e meu, conversou conosco aqui conversou conosco também. Nós sentamos uma vez conversar com ele ainda na outra emissora. Exatamente. E ele se dizia figadamente contra o jogo no Brasil. Que o pessoal estava na época tentando implantar os cassinos no Nordeste, dizendo que traria algum progresso no Nordeste, como trouxe. O exemplo usual sempre é Las Vegas, que era aquele enclave no meio de um deserto vazio, e que foi colocada uma cidade ali e houve progresso na região por causa do jogo. Mas o jogo em Las Vegas, ele só foi moralizado quase 40 anos depois da implantação de Las Vegas. Sim. Ou seja, foi um processo longo e árduo de regulação atrás de regulação, de imposto atrás de imposto, de se criar toda uma máquina enorme de controle e de fiscalização para que se moralizasse aquilo. E, obviamente, deve haver alguma coisa errada ainda. Mas, comparativamente, Las Vegas ao que era antigamente, é algo hoje em dia muito melhor. E o outro ponto importante, Las Vegas arrecada impostos 50%, 60% eles pagam de imposto. Porque o fato gerador deles, mas é emprego, tudo bem, se for pensar em Las Vegas até gera empregos, porque a cidade nasceu em cima daquilo. Mas se você deixar muito livre, acontece o que a gente sabe que é lavagem de dinheiro. Só entrando agora na questão local,
que aí entra o senador Girão, e aí entra efetivamente o que a gente está falando dos impostos, o brasileiro aparentemente não tem cultura para esse tipo de jogo. E isso está dragando uma parte significativa. Então, essas bets deveriam ser taxadas por um desincentivo à criação delas. Mas não por um governo que tenha necessidade corrente, premente e constante de estar arrecadando mais, simplesmente porque é descontrolado no gasto. Jason, toda a sua análise sobre a questão do jogo não é a que permeia o governo quando ele quer taxar mais as bets. Não. E outra, mesmo na questão do imposto de renda para isenção até 5 mil, eu vi um cálculo que, levando-se em conta todo o período em que a tabela não foi mexida, se fosse repassar a inflação, seria 7 mil. Sim, é o que, na verdade, alguns deputados chegaram a citar. Falou, bom, se é para corrigir tem que ser 7 mil, porque 7 mil é a correção real. Agora, um governo perdulário como o Lula não ter feito nenhuma parte de esforço para ele, inclusive, dar a contribuição e só repassar para quem ganha acima de 50 mil, que começa por mês, que vai começar aquela tarifa de 10%, né? Sim. Progressiva até, se não me engano, 50 mil, mas se você ganhar um pouco mais, que chega até 1.200.000. Isso. Tudo bem. Mas o governo não fez esforço nenhum. Não. E ali é só um populismo fiscal para poder se transformar em populismo eleitoral. Mas o que a gente sabe que esse é o drama, né? O momento é errado. O momento é errado. Com o fiscal no estado que nós estamos agora, o momento é errado. Porque a gente pensa assim, o governo vive vangloriando, batendo no peito, de que ele, eu estou cumprindo as metas todo ano, ou estou ali muito perto do topo ou do piso da meta, mas eu estou na meta que a gente colocou do arcabouço. Só que desde que começou esse governo, já foram isentados dos gastos, dos gastos obrigatórios, gastos discricionários, toda uma série de gastos, 89 bilhões. Quase 90 bi. Ou seja, fica fácil você ficar fazendo ajuste, e daqui a pouco já tem deputado do próprio PT dizendo que quer tirar os gastos militares também do arcabouço. São 30 bi por ano. Então não tem arcabouço, bom, não houve nunca arcabouço, né? Ele próprio não segue as regras que criou. Não segue as regras que ele criou. Inclusive eu mandei um documento para você já há algum tempo, já faz um bom tempo, acho que chegamos até a discutir na outra vez, sim, falando sobre o fiscal aqui no Brasil e comentando que o nosso colchão de liquidez por parte do Tesouro, ele está ficando cada vez mais curto. Que existe a dificuldade, porque o governo está tendo que emitir constantemente dívida. Porque, lembrando assim, eu acho que quem falava isso de maneira muito maestra era Milton Friedman, que ele dizia o seguinte: o único dinheiro que o governo tem é o dinheiro da arrecadação. Sim. É o único dinheiro que ele tem. Quando ele gasta mais do que ele deve, do que ele arrecada, ele é obrigado a emitir moeda. Esta emissão de moeda, que aí vem toda a questão monetária, tudo que aumenta a oferta, o preço cai, a moeda é um produto, e se você aumentar a quantidade de moeda em circulação, o valor dela cai. Quando o valor dela cai, você cria um imposto. Este imposto é o mais cruel dos impostos, porque ele é um imposto que, em certa maneira, ele progressivamente atinge quem tem menos dinheiro, porque ele atinge tudo, e esse imposto, ele acaba beneficiando, do outro lado, aqueles que conseguem se proteger, que são os mais ricos. Uhum. Esse imposto se chama inflação. Eu tenho uma realidade hoje em que o governo parece não estar nem um pouco preocupado com isso. A Dilma Rousseff dizia que gasto é vida. Gasto hoje é tragédia, mas é uma tragédia porque eu já sei que o gasto é vida. Todo mundo advertia que aquilo ia gerar um problema. Mas tudo bem, estava vendendo aquilo pela primeira vez, o governo do PT, preocupado com as questões sociais. Ninguém mais acredita nisso. Ele está pensando só na próxima eleição. Exato. E o governo não faz esforço fiscal, é um governo que tem um monte de ministérios, é completamente ineficiente. Como é que lida com isso até lá? Porque qual é a resposta que o mercado tem dado? Porque em algum momento, falamos disso outro dia também, qualquer movimento estranho, minimamente estranho do governo Bolsonaro era uma barulheira gigantesca da Faria Lima. Agora eu estou com o governo explodindo as contas do país, severamente, explodindo a dívida bruta, não tem nenhuma preocupação em reestruturar o país para continuar atraindo investimentos, como aconteceu até 2022, e parece que essa discussão não acontece. É o quê? O Brasil teve de novo, o governo do PT ele costuma ter algumas sortes históricas.
pequenas sortes históricas. O Lula teve a sorte histórica lá atrás do boom de commodities, e junto com o boom de commodities ele teve a sorte histórica da China nos escolher como um parceiro importante, naquele momento em que a China tomou decisões daqueles planos quinquencionais de um crescimento muito acelerado, e o Brasil, sendo fornecedor de commodities, acabou ganhando esse ritmo. E agora nós tivemos uma sorte histórica de que há um movimento global acelerado de queda do dólar, que não foi previsto em momento nenhum no restante do mundo e que, de certa maneira, é incentivada pelo governo americano, porque o governo americano quer vender mais do que ele compra para o resto do mundo, e quanto o dólar está desvalorizado, para ele é vantajoso, porque ele quer importar menos e quer exportar mais. Quanto mais desvalorizado estiver o dólar, melhor é para os Estados Unidos. E isso fez com que desse a sensação, em termos de mercado, de que o mercado financeiro não está ligado. Sim, tem uma parcela do mercado financeiro que não está ligando. Uma outra parcela do mercado financeiro entendeu que existe um movimento global que está se superando aos movimentos locais. Porque lá fora os investidores conseguem hoje em dia operar ativos brasileiros sem estar no Brasil. Porque se nós fôssemos depender, por exemplo, do fluxo cambial, que é a diferença entre o que... a diferença ou a soma, na verdade, é o fluxo cambial que me diz quanto de dinheiro está entrando no Brasil, que é o fluxo financeiro e o fluxo comercial. Balança comercial, exportação e importação, saldo, exportação e importação. Ele está me dizendo assim, nós tivemos momentos no Brasil, por exemplo, durante o boom de commodities, que o saldo, o fluxo financeiro era ultra positivo. Porque o financeiro estava positivo e o comercial estava positivo. Sim. Entrava dinheiro a rodo no Brasil. Estamos falando nos anos 2009, 2010. Isso aí, fomos para 1,50, 1,53 o dólar. Foi esse momento, porque o dinheiro realmente estava entrando no Brasil. Era um inflow muito forte. O que acontece agora é que nós estamos com fluxo, neste ano, o fluxo cambial está negativo em 16 bilhões de dólares. 16 bilhões de dólares. Só por isso já deveria haver uma desvalorização do real. Por que ela não acontece? Por dois motivos. O primeiro é que os investidores globais conseguem aplicar em alguns ativos brasileiros através de instrumentos no exterior, sem precisar que o dinheiro entre necessariamente aqui no Brasil. Sim. E com isso ele faz com que eles aproveitem as taxas de juros e aproveitem em algum momento nosso mercado Bolsa de Valores, através do que nós chamamos das BDRs. Então eles conseguem operar no Brasil sem estar no Brasil, com a vantagem de ter a liquidez, sair e entrar mais rápido. E isso faz com que, por exemplo, quando você tem ali um movimento de alta das bolsas americanas puxado especialmente por ações de AI, este investidor também puxa algumas ações de mercados emergentes e o Brasil entra na onda junto. Ou seja, não é que há sim uma certa leniência de parte do mercado em relação a esses eventos, que em outro momento traria... Sim. Até outro momento não. Até dezembro do ano passado. Sim. Foi a virada, a grande virada foi a entrada do governo Trump, com essa questão de desvalorização. Desde que entrou o governo Trump, nós estamos tendo recordes atrás de recordes de praticamente todas as bolsas do mundo. Então não adianta dizer, o governo, você só pode ver, o governo não bate a mão no peito dizendo que a bolsa está batendo recorde. Porque qualquer um pode chegar e falar assim, mas a bolsa americana, a bolsa japonesa, a bolsa alemã, a bolsa... E o câmbio também não é mérito. Também não pode chegar e falar, olha, o dólar tá assim porque o investidor está calmo com o Brasil. Não, senhor, o fluxo cambial não está dizendo isso. Até porque, Jason, vamos lá, voltando à questão do boom das commodities. Eu não tenho a China crescendo 15%. Não tem mais. Eu continuo com uma série de dificuldades estruturais. Recentemente eu falei com o pessoal de Portos e dizendo que continuam os problemas estruturais para escoar a produção brasileira. Não se decidiu ainda aquela história do ferro-grão, ou seja, eu tenho problemas que perpassam governos e a coisa não se decide. Nessa do ferro-grão, vamos colocar aqui. Não foi culpa do governo Bolsonaro, está na mão do Supremo Tribunal Federal, uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que está lá parada ainda. Havia uma possibilidade de voltar essa discussão, não sei exatamente se chegou ao ponto, mas ainda está parado, não há uma decisão sobre o ferro-grão. Ou seja, eu continuo com problemas em que o Brasil, sim, grande produtor de commodities, um exportador nato, não consegue escoar a produção talvez com a facilidade e com preços melhores se tivesse uma condição infraestrutural melhor. Exatamente. Ou seja, eu não estou produzindo condições para o Brasil melhorar. São todas questões externas que afetam em algum momento positivamente o Brasil, mas não é mérito local. Não é mérito local. E se não é mérito local, eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, eu não posso garantir que isso seja sustentável. Não, e o que acontece agora é que primeiro que nós tivemos até metade do ano
parte do mercado com uma certa leniência, porque via-se que a popularidade do governo estava caindo muito. E a possibilidade de queda de alternância de poder foi colocada nos trades no começo do ano. Foi colocada. Tanto que tinha um nome, vou abrir claramente, que chamava Trade Tarcísio, que era uma aposta que parte do mercado tinha feito de que o Tarcísio pudesse substituir o presidente Lula na próxima eleição, de que talvez o presidente Lula nem sequer se candidatasse no estado que ele estava. Obviamente, aquele movimento genial do Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, conseguiu colocar o foco de novo no Brasil, mas da maneira errada. As tarifas, especificamente. Questão das tarifas. Não as sanções, as tarifas. Exato. Comerciais. E aí se colocou um foco num falso patriotismo brasileiro em cima de um povo que nunca gostou da camisa brasileira, que nunca gostou da bandeira brasileira, mas você deu uma bandeira pro presidente Lula e melhorou a popularidade dele. O Lula falando de patriotismo e nacionalismo não cola. É uma piada, mas de qualquer maneira... Está surfando numa onda. Eles estão surfando nessa onda. A questão é que se imaginava agora que essa onda ia continuar. E aí você vem essa questão da 303, do IOF, o Congresso meio que avisou para o governo dizendo assim, olha, a pauta anterior a gente votou porque era uma pauta que a gente até considera justa. Agora isso aqui é aumento de imposto. E você quer nadar em cima disso aqui. Não é bem assim. Jason, eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes aqui para continuar a conversa com Jason Vieira. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a realidade que você vive não é real. A viagem que você sonha, muito menos. O celular que você quer comprar, não é real. Aquela marca que você admira, o relógio, o computador que você usa todo dia, nada disso é real. Os apps que você baixa, menos ainda. Nem o jeito que você ouve música ou que você assiste filme é real. Aliás, até aquele simples like que você dá não é real. E o pior, quanto mais o mundo gira, tudo seu que é real fica ainda mais longe do que é realidade. E sabe por quê? O mundo gira em dólar. Então, se você acha que o seu dinheiro é real, ele está longe da realidade do mundo. Webull, o mundo gira em dólar. Você sabia que a instabilidade da nossa economia, com inflação alta e risco Brasil, torna a diversificação do seu patrimônio em dólar uma necessidade, não é mesmo, Fábio? Sim, Cauti. Tem um estudo da FGV que recomenda que todo brasileiro mantenha pelo menos 16% do seu dinheiro no exterior para diversificar e se proteger. E quais são os diferenciais e promoções que a Webull tem para o nosso público? Na Webull, você pode investir em ações e ETFs americanos com zero corretagem e a partir de $1. E, para as pessoas conhecerem a Webull, estamos oferecendo para quem fizer um primeiro depósito entre $500 e $2.000, um rendimento turbinado de 15% ao ano em dólar por 30 dias. E para quem depositar ou transferir qualquer valor acima de $2.000, ainda ganha 2% de cashback. É a chance de conhecer uma das 3 melhores plataformas de investimento dos Estados Unidos, de acordo com a Forbes, e ainda ganhar um belo bônus. Então baixe agora o app da Webull e conheça a plataforma. Webull, o mundo gira em dólar. Já de volta aqui, antes da gente continuar a entrevista com Jason Vieira, eu quero te convidar a seguir o perfil do programa no Instagram. Procure por @oeste.negócios e acompanhe tudo o que acontece no mundo da economia, de notícias ao fechamento do mercado financeiro, além, é claro, de tudo que a gente produz aqui todas as segundas-feiras nas entrevistas especiais. Siga @oeste.negócios. Deixa eu voltar a conversa aqui com o Jason Vieira, economista-chefe da Leve Asset Management. O Jason, qual é a perspectiva política hoje? Você falava disso no final do primeiro bloco da entrevista, da Faria Lima. A gente tem hoje, sim, uma discussão sobre o Tarcísio, governador de São Paulo, ser candidato. Ele tem deixado claro, eu conversei com ele recentemente, ele disse que não é candidato à reeleição. E convenhamos que essa é a única resposta que alguém poderia dar, né? Não faz sentido se lançar agora, tem um governo do Estado para administrar, nós estamos apenas em outubro, essas discussões podem se dar no ano que vem.
Agora, há outro candidato, há uma confiança de que o Lula realmente vai ser candidato? Com o que se trabalha hoje, digamos, de mais próximo da realidade? Nós brincamos que nós olhamos muito o Polymarket, outros sistemas de apostas que tem por aí. No Polymarket estava dando até recentemente 82% de possibilidade do Lula não ser candidato. Depois agora passou para 74%. Dele não ser candidato? Dele não ser candidato. A aposta majoritária é que ele não vai ser candidato. Alguns meios políticos, alguns analistas com quem nós conversamos, eles realmente dizem que existe essa possibilidade, de que se ele chegar lá e não sentir competitividade, ele joga a toalha para outro candidato, para não... Porque ele não... Assim, a biografia dele que ele queria arrumar, ou seja, todo esse movimento que ele fez, no fim, essa reeleição, ter voltado para o governo, foi uma tentativa de limpar a biografia dele depois da prisão, lá atrás. Não, isso piorou. Eu tenho um escândalo hoje, eu tenho as estatais dando prejuízo, o caso dos Correios é notório. Eu tenho hoje o escândalo do roubo dos aposentados, uma CPMI que está se aproximando cada vez mais de gente graúda do governo. Aliás, né, basta dizer que um ministro que estava à frente disso não é mais ministro. Eu tenho hoje toda a imagem ruim do Supremo Tribunal Federal atrelada ao Lula. Eu tenho a imagem da Janja atrelada ao Lula. Bom, se essa era a intenção, deu errado. Na cabeça deles, tem que lembrar que ali opera de um negócio meio diferente. Então, já resolveu aquela questão. Ele foi chancelado pela urna. O que fez depois, beleza, mas é que ele queria essa chancela da urna para limpar a biografia dele lá atrás. Se ele vai entregar ou não, a questão é outra, que muita gente sabia que isso não aconteceria. Mas a questão é que ele queria ter feito isso, queria ter retornado. Então, se de repente ele entende que ele pode ser derrotado em uma eleição majoritária, aí o que dizem os analistas é que é esse momento. Se ele não ele manda o Haddad, é isso? Ele mandou. O Haddad está, acho que, na pior posição que teria para alguém querer ser candidato a presidente, que é ministro da Fazenda. É a pior vidraça que existe em termos... Ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, é ótimo para sua carreira privada. Excelente para sua carreira privada, especialmente no mercado financeiro. Agora, para sua vida pública, especialmente executivo, é a pior vidraça que existe. Porque as pessoas conseguem pegar, chama em inglês cherry picking, né? Conseguem escolher o que tem de pior ali que você possa ter feito ou dito, não que seja necessariamente errado, mas que publicamente soou mal. Jason, o mundo olha o que o Brasil está fazendo porque o Lula colocou o Brasil no pior lugar. As questões todas de se aliar ao que tem de pior de ditadura no mundo, ou seja, e claro, há uma importância estratégica do Brasil como fornecedor de alimentos para o mundo. Agora nós tivemos o reconhecimento pela Fundação Nobel. O Nobel foi concedido a Maria Corina Machado, perseguida política do regime ditatorial de Nicolás Maduro, amigo do Lula, aliado do Lula. Na Venezuela. Isso posso dizer aqui que o Prêmio Nobel, abre aspas, deu um tapa na cara, fecha aspas, do Foro de São Paulo, que é exatamente a criação do Lula, na esquerda latino-americana como um todo e também naquela parte completamente sem noção da esquerda europeia. Isso também mexe, obviamente, nas possibilidades aqui, porque está cada vez tudo mais exposto. E se eu pegar a última eleição municipal, pesquisa é pesquisa e tudo bem, eu as respeito com muita moderação, mas acredito nelas com muita moderação. Mas eu tenho, a pesquisa que valeu foi a eleição municipal e o Lula nacionalizou aquela eleição municipal e perdeu. Basta ver o que o PT não elegeu quase ninguém. Isso tudo é o que vai pesar para o ano que vem? É essa análise que o mercado financeiro faz hoje no mundo político e da possibilidade do Lula ser candidato? Piotr, vamos lembrar de uma coisa importante. O PT só ganhou, desde lá de trás, ele só ganhou a presidência. Ele perdeu poder nos estados, ele perdeu poder na Câmara, ele perdeu poder no Senado. Sim. Depois veio a eleição municipal e chancelou isso. E aí que eu digo lá atrás, o grande erro do ex-presidente Bolsonaro é, além de deixar muita coisa na mão de parte dos filhos, que utilizam aquilo de uma maneira muito explosiva, demandam, eu não sei se é uma demanda excessiva da atenção do pai, que eles querem tentar se provar alguma coisa, mas acabam fazendo besteira. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro poderia ter utilizado muito melhor esse cacife político que ele teve e se tornar uma real liderança da direita. E, obviamente, ter evitado qualquer envolvimento com aquela história do
é 8 de janeiro aqui, 2 dias de diferença. Do 8 de janeiro, tudo que isso daí o chancelaria como uma liderança de direita aqui no Brasil. Por quê? Porque na eleição de 2022, o presidente Bolsonaro ganhou tudo, menos a presidência. Jason, falando um pouco da questão econômica, voltando à questão econômica, sem nos perdermos em relação ao ponto político que você deixou aqui, qual vai ser o papel do ministro Fernando Haddad até lá? Porque ele hoje é um mero arrecadador geral de impostos. A única demanda que ele tem, eu não sei se ele tem outros planos também em relação à economia, não me parece ter, porque o governo não tinha plano na eleição. Continua não tendo plano algum, a não ser programas sociais, populistas e gasto fiscal para alimentar essa coisa toda, visando a reeleição do Lula, uma eventual reeleição. Qual vai ser o papel do ministro Haddad? Continua o mesmo. Não mudou nada. E não vai mudar nada, porque você, lá atrás, eu sempre fui muito crítico do governo Bolsonaro, da maneira como lidava politicamente com as coisas. E o próprio Paulo Guedes teve que lidar com a maneira como o próprio Bolsonaro lidava com o governo. E ali, o Paulo Guedes ele teve um papel muito importante na mudança, por exemplo, nas reformas microeconômicas. Nós tivemos avanços que o governo Lula está surfando. Sim. Do governo Bolsonaro, especialmente nos avanços microeconômicos, desburocratização, digitalização da economia. Isso foi... As pessoas dão muito pouco crédito a isso. Por quê? Porque no macro, o Guedes tinha mais dificuldades. Ele tinha uma série de dificuldades ali. O Banco Central também, de certa maneira. O Banco Central, quando fez o PIX, aquela coisa toda, o PIX, ainda que seja macro, ele fez parte de uma reforma microeconômica. E você viu o Paulo Guedes falando de, não, o plano para isso, o plano para infraestrutura, o plano para aquilo. Nós temos um Ministério da Fazenda hoje que não tem planos econômicos, não tem metas de médio e longo prazo, não tem nada. Não cita nada, ele só está lá, ele é um mero apêndice do Executivo e está lá para cumprir as ordens do presidente Lula. Preciso de dinheiro para fazer o Vale Gás, arruma. Preciso de dinheiro para fazer o Vale Luz, arruma. E aí fica toda aquela criatividade de se buscar as fontes de recursos, o valor aqui, valor acá, vamos subir imposto aqui e tal. Nenhum momento se fala na redução do tamanho do Estado, só de pensar que todas as estatais estão apinhadas de conselheiros, que são deputados, amigos e não sei o que lá, que não fazem absolutamente nada e ganham mais de 40 mil reais por mês, só para dar um exemplo, fora um monte de gente. Porque eu digo assim, eu já vou dizer isso aqui de novo, já disse para você em algumas ocasiões, eu vou repetir isso quantas vezes eu puder. Se você me fala de um estado que está com muito professor, com muito policial, com muito médico, e está com uma máquina burocrática rodando lisa, eu não me importo de pagar esse imposto. Sim. Porque, o Estado está grande? Tá, mas ele tem uma máquina que está prestando à população. Sim, tem serviço prestado. Se tem boas universidades que estão tendo resultado do outro lado, está formando pessoas importantes para a sociedade, eu não me importo com isso. Eu me importo de ter uma máquina burocrática extremamente inchada e engessada, com uma máquina administrativa extremamente ineficiente, que não tem métricas para saber se essa máquina está eficiente ou não, que é o caso do Brasil hoje em dia. O Jason acha que a única métrica é que ela custa muito caro. O valor dela todo mundo sabe. É só imaginar o que custa para a gente o judiciário, o mais caro do planeta. Sem eficiência e com graves problemas de compreensão da Constituição, para ser generoso aqui.